todos muito bem-vindos ao Espaço de Jesus. Quem que gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Eu posso fazer. Obrigada. Graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos novamente. Agradecemos nossos espíritos guias, mentores desse grupo, familiares e amigos. Queremos pedir permissão para dar início à nossa aulinha de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, antes de prosseguirmos com o material do livro Plenitude, gostaria de começar com uma breve leitura intitulada Ação de Deus no Mundo e na História, do livro O Grande Enigma, escrito por Leon Denis, que diz assim: Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas e é dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à vida. Pela comunhão de pensamento, pela elevação da alma a Deus, produz-se uma penetração contínua, uma fecundação moral do ser, uma expressão gradual das potências nele encerradas, porque essas potências, pensamento e sentimento, não podem revelar-se e crescer senão por altas aspirações, pelos transportes do nosso coração. Fora disso, todas essas forças latentes dormitam em nosso íntimo, conservam-se inertes e adormecidas. De novo, do livro O Grande Enigma, autoria do nosso Leon Denis. E agora sim vamos continuar com o nosso pequeno grande livro Plenitude. Na página 92, para quem tiver essa edição aqui, terceiro parágrafo. Vou ler devagar porque isso aqui é um prato cheio. Entre companheiros doentes e em uma sociedade injusta, é um verdadeiro desafio operar retamente, diz a nossa mentora Joana de Ângelis. As propostas da insensatez, pause please, plenitude, o que nós precisamos? And ask if everyone hears you. Todo mundo pode me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir? Eu consigo. Ok. Sim. Eu consigo. Ok. Sim. Ok. Patrícia? Débora? Sim, consigo. Ok. Fantástico. Então, de novo. Entre companheiros doentes e em uma sociedade injusta, é um verdadeiro desafio operar retamente. As propostas da insensatez se multiplicam. Os conchavos da desonestidade, bem urdidos e disfarçados de legais, enxameiam. As concessões morais e conivências fazem-se quase normais, dificultando a ação correta. Quem age com retidão parece alienado, é mal visto, tido por excêntrico, ou como se o fizesse para pretender chamar a atenção. Há uma oposição sistemática, ancestral, arquitetada contra o correto, de modo a impedir o desmascarar da fraude e da corrupção em predomínio.
E vocês se perguntarão, mas por que será que é tão difícil? Que o bem que vem de Deus, que é tão bonito, que faz tão bem, reconforta, esquenta o coração, aproxima as pessoas, aperta os laços afetivos. O amor, que é a força da força, também nas palavras de Leon Denis, acho isso muito bonito. Por que é tão difícil? Por que o mal tem tanta força? Por que o mal é maioria? Por que o mal é tão difícil de combater? E a resposta é muito simples, embora trágica, mas a explicação é simples. Porque o mal gera lucro material. O mal, em todas as suas formas, produz lucros materiais. E como nós ainda, egocêntricos e rebeldes, não nos negamos a nos render à evidência de que somos filhos de Deus, continuamos a viver em função da matéria. E para viver bem na matéria, nós precisamos de dinheiro. E para ganharmos todo o dinheiro que nós quisermos ou considerarmos necessário, precisamos lucrar. E o bem não dá lucro material. O bem dá lucro espiritual. O bem constrói para a eternidade. O bem resolve a problemática interna. Mas o materialista que está querendo negar a essência real da vida, assim como o louco está querendo tampar a luz do sol com uma peneira, não quer aceitar isso. Não é que não entende, claro que entende. Não é que não sabe, também sabe. Mas não se dá a permissão de admitir, porque na sua rebeldia, que provoca, que cristaliza o seu egocentrismo. Por quê? Porque orbita, não se negando a querer orbitar em torno de Deus, orbita na alternativa, que é si mesmo, criou essa couraça, escreveu essa história, essa narrativa, que repete para si, direta ou indiretamente, centos de vezes por dia, para não ter que mudar a sua maneira de ser e seu estilo de vida. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Mas qual é o problema nessa proposta? Embora possamos controlar o exterior, sendo egocêntricos e negando Deus, não podemos controlar o interior. Por isso que hoje nós vemos tantas doenças mentais. Claro, também vemos tantas doenças mentais porque criaturas retidas no mundo inferior hoje têm a sua oportunidade de voltar para a Terra para se definir. Joana de Ângeles nos diz, no livro póstumo de Divaldo Pereira Franco, Vida Gloriosa, uma série de mensagens que ela ditou para o Divaldo, que ficaram guardadas para serem publicadas nesse livro, que só agora saiu à luz e muito difícil de encontrar, mas nós temos um exemplar na nossa casa, graças à nossa querida Geo. Ela diz que, por exemplo, de 100 crianças que nascem hoje na Terra, 38 têm algum problema como autismo, que nós mal adjudicamos talvez a outros motivos, como vacinas, comida, químicos, o que também deve ser algum fator que influencia. Mas o real motivo é que esses espíritos que são admitidos na Terra pela última vez para eles se definirem, se vão se comportar de uma maneira que permita a eles acompanhar o progresso da Terra, ou se comportarão de uma maneira renitente e problemática, concretando a sua demoção para mundos inferiores em encarnações futuras,
eles não podem estar reencarnados em corpos fisiologicamente sem problemas. É lógico que eles vão ter problemas. E o problema na área centralizada do cérebro, do sistema nervoso. Por quê? Porque talvez não é tanto um problema de ter assassinado, ou ter roubado, ou ter se corrompido, sino que tem muito mais a ver com essa negação patológica da realidade da vida, para poder justificar, continuar a fazer o que eles querem, que é fazer o que eles querem. Eles não querem prestar contas a Deus. Eles não querem um chefe, um supervisor. Eles não querem se submeter. Porque não é que o que Deus propõe é tão difícil assim, ou é tão impossível de atingir. É que eles querem se pôr no lugar de Deus. Daí, simbolicamente falando, escutar a serpente quando a serpente falou, olha, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque se você comer dos frutos dessa árvore, você vai virar igual a ele. Então, ele não mais vai poder ser o teu chefe, você será o seu próprio chefe. Então, o que faz Eva? Eva vai, convence o Adão e vão comer do fruto proibido. E a gente se pergunta, mas por que a mulher, né, sempre levando porrada? Mas a gente tem que ver o simbolismo hebreu desses termos. Na mentalidade hebraica, o homem representava a razão e a mulher o sentimento. Então, quando o nosso sentimento está ególatra e revoltado porque não quer obedecer, vai dar um jeito para convencer a razão. Então, Eva vai vender a ideia para o Adão, os dois juntos, consentimento do sentimento e a razão, fazem a decisão de ir comer esse fruto proibido, que na simbologia bíblica faz dele deuses que sofrem as consequências até hoje. Consequências do quê? De ter usurpado o poder divino, usurpado Deus e se colocado no seu lugar. E pelo fato de terem desencarnado, não significa que necessariamente aprenderam. Nós vemos, por exemplo, a história de um Jesus Gonçalves. Na época lá dos bárbaros, ele era alarico. Ele tacou fogo em Roma, matou centenares de pessoas. Ele e as suas legiões bárbaras fizeram barbaridades. Então, quando ele desencarnou com muita responsabilidade negativa perante a consciência divina e a própria. Então, ele teve que reencarnar 10 vezes com uma doença terrível, que nem a lepra. Ele foi leproso durante 10 encarnações diferentes. E você se imaginará que depois de uma expiação dessas, uma expiação que dura 10 encarnações, finalmente a sua alma drenou todos os seus pântanos, mas não foi assim. Porque quando lhe fora permitido reencarnar, agora dessa vez sim, sem lepra, ele foi a personalidade do Richelieu. Richelieu, aquele político wheeler and dealer francês, era conhecido pela sua sagacidade, pela sua crueldade, pela sua maldade. Então, nós vemos que a nossa renitência é muito renitente. O nosso egocentrismo está muito cristalizado, está muito endurecido. Então, a nossa mudança é muito devagar, entanto e enquanto nós não fazamos a decisão de meditar para viver.
Mas não meditar como os indianos sentados, fazendo fumaça e fazendo sons ou dançando. Não. Não. Meditar é concentrar a nossa atenção na búsqueda de Deus, para entrarmos no seu fluxo divino, sentindo e alimentando-nos disso. É isso que é se aquietar internamente para podermos viver com sabedoria. Mas se nós não fazermos isso, continuamos voltando em ciclos viciosos de encarnações de baixo teor espiritual, porque entramos do corpo e saímos do corpo, mas sem grandes progressos internos, sem construções significativas na nossa vida interior. Simplesmente são exercícios, basicamente, exercício em futilidade. Crescemos, temos filhos, divorciamos, adoecemos, envelhecemos, morremos, reencarnamos, mas sem pena e sem glória. Por isso que é muito importante que, com a doutrina espírita, que nos, através das suas informações valiosíssimas, nos descortina as realidades eternas do espírito imortal, nós possamos importar tudo isso à nossa vida interior para realmente começar a gerir a nossa encarnação, a nossa vida física de uma maneira muito diferente. As doenças mentais não respondem a qualquer outro problema diferente. Não são punições. São a consequência natural de nós termos deformado a nossa possibilidade de pensar e de fazer decisões boas, sérias, sólidas, querendo impor os nossos desejos por cima das realidades essenciais. Essa teimosia, essa quase loucura, vai ter consequências. Tanto desequilibramos os delicadíssimos equipamentos mentais que quando o nosso perispírito, com energias muito conturbadas na área da formação do cérebro de carne, tem que plasmar um novo corpo, que obviamente vai necessitar de um cérebro de carne, esse cérebro tem muita distimia, ou seja, a energia não flui constantemente para manter o equilíbrio, a homeostase e a saúde mental, sino que ela vai como se fosse um coração. Sabe quando o coração, em vez de latir, normalmente começa a fazer assim, em inglês chama fluttering, não saberia dizer em português. In spurts, it flutters and then it stops. Uma taquicardia, exatamente. Agora você imagina, o que é uma taquicardia? É uma interrupção no fluxo normal e equilibrado da energia, que o coração sente e começa a taquicardia. Agora imagina você isso nos delicadíssimos equipamentos mentais. É lógico que nós vamos ter quantidades maiores ou menores de neurotransmissores, problemas nas comunicações neuronais, desordem na comunicação dos impulsos elétricos, desequilíbrios bioquímicos, como eu já falei de uma maneira diferente, e tudo isso em conjunto vai trazer problemas, que vai nos colocar numa depressão, que no fim do dia seria o quê? Uma maneira inconsciente de nós pararmos na nossa metodologia que temos utilizado até hoje, porque não nos sentimos bem. Embora fomos lá pôr o peito para fora, pretender arrumar uma encrenca com Deus Pai. Teimamos durante anos, inclusive na erradicidade. Muitas vezes logramos conquistar outros países, mandarem exércitos,
fabricar fortunas, sermos muito famosos e muito conhecidos. Conseguimos. Conseguimos porque onde a gente aplica as nossas energias, que não são poucas, nós vamos ver resultados, antes ou depois. Mas o problema é que quando o nosso investimento foi feito na área equivocada, vamos produzir resultados que vão nos desapontar. Porque vai parecer para nós e para os outros uma coisa maravilhosa que não tem o seu correspondente interno. Então, aí que nós começamos a degringolar. E aquilo não tem graça, os outros podem achar que é tudo muito fabuloso, mas nós sabemos que isso não vale nada. Nós sabemos que nos sentimos vazios, desconectados de uma proposta superior a nós mesmos, que estamos entediados, que é tudo muito monótono, que não vai para lugar nenhum, que a vida é gris, é cansativa, que coisas das que nós gostávamos muito já não gostamos tanto ou não gostamos mais, que nada tem graça, e que não achamos que ninguém nos ama por nós mesmos, senão por aquilo que nós possamos oferecer em troca de eles entrarem numa vinculação com nós. É uma proposta miserável. É uma proposta decididamente miserável. Por isso que, como hoje nós vemos isto de uma maneira muito palpável, porque hoje que estão sendo derribados os tabus de falar de problemas de saúde mental, agora de boas a primeras todo mundo tem problema de saúde mental. E eu digo, mas será que isso é novidade? É moda? Aconteceu da noite para o dia? Não, claro que não. Lógico que nós, com o aumento da população mundial, vamos ver isto mais e mais. Mas isso é só um fator. Existe mais um outro fator. E é o fato de que hoje nós temos permissão de dividir essa informação com amigos, com empregadores, com profissionais da saúde. Então, como é que pode? Claro, é o nosso fracasso por continuarmos a teimar em viver a partir de um paradigma falhido. Porque hoje você tem que ter muita vontade de sofrer para ser materialista, porque a física quântica já explicou de todas as maneiras possíveis que a matéria não existe, que a matéria é simplesmente um estágio temporário da energia, que tudo é energia. Então, se a matéria em si mesma não existe, como ser materialista? E o que é o único que se opõe ao espiritismo? O materialismo, mas quando o materialismo sem matéria é a mesma coisa que um peixe sem água. Então só existe o espiritismo para quem conheça ou não conheça. Quem não conhece ainda não conheceu. Não fiz o suficiente para merecer conhecer. Mas se quem conhece e ainda assim não administra a presente existência na carne de uma maneira espiritamente coerente. Por isso que a Joana fala, operar retamente é técnica de terapia preventiva, quanto curadora para o sofrimento, porque quando praticamos o bem incondicionalmente, aí nós começamos a curar todas as nossas mazelas, físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. Ou seja, não tem mais espaço para a mazela poder aninhar em nós. Não contraímos novos problemas, novas dívidas, e aquelas que nós tínhamos, vamos resolvendo aos pouquinhos. Quem não atua errado, não tem necessidade de repetir a experiência. Refazer o caminho, ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. Aparente. Aparente. Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Manter o mesmo nível de conduta reta em uma pequena como noutra atividade de relevo
É forma de treinamento para uma vivência equilibrada. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi, no jeito de agir de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi, o seu modo de vida. Ou seja, o seu modo de agir passa a ser o seu modo de vida. Quem age retamente, vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Não se humilha no erro, não se exalta, não se deprime. Equilíbrio. Equilíbrio não é apatia. Equilíbrio não é ser grisalho. Equilíbrio não é ser desinteressante. Equilíbrio é ter agência, controle sobre a própria vida. Porque a exaltação é um desequilíbrio. Pode até não parecer, mas é. Divaldo contava muitas vezes que quando ele era levado em perispírito a apreciar situações lá no além, às vezes ele ficava muito empolgado, como por exemplo, quando foi levado a um planeta que ele chamou Planeta Azul, porque não sabia o nome. Ele estava um pouquinho enfraquecido, apareceu a sua mãe, Dona Ana, sentou com ele num banco que parecia um banco de um parque, e deu para ele um lírio, que era um lírio enorme, muito maior do que os lírios da terra. E pediu para ele aspirar, inspirar. E ele falou, não, mãe, não corta. E a mãe falou, não preocupa, porque aqui quando você corta uma flor, ela volta a se regenerar. Mas eu estou querendo que você cheire o perfume dessa flor aí. E quando ele obedeceu e cheirou, o lírio se desfez na sua mão e ele sentiu uma energia, uma lucidez, uma força interior e um bem-estar que nenhum aqui de nós poderia imaginar que isso possa vir de uma flor. Mas aí ele ficou muito empolgado, porque qualquer um, francamente, nós estamos tão impregnados das condições de vida muito limitadas da Terra, que quando somos defrontados com as possibilidades inconcebíveis da vida além das limitações da Terra, é lógico que a gente fica empolgado. E o que a mãe fala para ele? Calma, filho, calma. Calma para você poder absorver, fixar todas essas forças, todo esse fluido vital que esse lírio deu para você. Calma, não ponhas isso para perder. E você dirá, mas então não tem alegria? Claro que tem alegria, mas a alegria é o produto da estabilidade e do equilíbrio, não da coisa frenética e da exaltação. Igual que a depressão. A exaltação é um problema e a depressão é outro. São dois extremos diferentes. O que nos mostra a natureza? O equilíbrio. Por que quando nós abrimos uma garrafa de perfume, nós aspiramos e conseguimos cheirar a essência desse perfume? Porque como a natureza está sempre procurando o equilíbrio, tudo flui de uma área de maior concentração para uma de menor concentração. Isso se chama fenômeno de difusão. Mas para que a difusão? Para levar as coisas de uma área de maior concentração a uma de menor concentração, então viaja. E nessa viagem nós conseguimos cheirar o perfume. Mas qual a ideia por trás dessa difusão? A busca do equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é o ponto ideal onde a vida, como se diz, thrives. A vida está no seu melhor ponto. O melhor ponto é o ponto de equilíbrio. Os opostos
embora alguns deles não pareçam, os polos são sempre patológicos. E consomem, prospera, obrigada minha filha, prospera, e consomem muita energia. Consomem muita energia que nós precisamos conservar para poder utilizar, investir em construções espirituais para a eternidade, que inclui o presente, claro, porque o presente está dentro da eternidade, porque a eternidade é um presente que nunca acaba. É um presente sem fim, é um now, presente não de presente de gift, presente de the now, the here and the now, que não tem fim. Isso que é a eternidade. Agora, né? O agora. Como? O agora. O agora. Isso, muito obrigada. É um agora que não acaba nunca. Fica claro? Perguntas, comentários? Então, de novo, não se homilia no erro, não se exalta, não se deprime. Suas horas transcorrem harmoniosas e as suas lutas, mesmo quando desgastantes, porque algumas vezes a vida na matéria é desgastante, mas não o infelicitam, porque elas são conquistas de patamares mais elevados que aguardam. Porque nós não vivemos já para curtir a materialidade somente. Agora nós estamos investindo recursos para construir a nossa felicidade, que é de sabor eterno. A alegria, as sensações, isso já está aqui no agora e 5 minutos depois já não está mais. Mas esse não é o nosso objetivo, embora viver retamente não significa que não vamos ter bons momentos e alegrias, claro que vamos. Mas isso não mais é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a felicidade, que é um estado de consciência que é sustentável ao longo da eternidade, incluído o presente. A vida adquire sentido e significação, porque não se acabando no túmulo, amplia-se ao infinito, rica de oportunidades excelentes de aprendizagem e de planificação. Gandhi recomendava a igualdade racial de deveres e direitos. Todavia, para que os seus fossem ideais legitimamente respeitados, vivia conforme preconizava, trabalhando no tear e acolhendo os párias em itálico, porque não existe tal coisa em termos concretos, claro. Isso aqui dos párias é uma fabricação. No seu ashram, que era a comunidade onde ele morava, a eles concedendo a mesma consideração que dispensava a qualquer outra pessoa. Viveu pobremente de acordo com o que considerava as necessidades básicas para a vida, que prescrevia para as demais criaturas. Ou seja, ele não tinha duas verdades, uma para ele e outra para os outros. A verdade é uma, para ele também. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Embora as aves do céu tivessem os seus ninhos e as feras os seus covis. Porque para ele uma só coisa era importante: dar-se num mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não tem valor real. Mas Jesus tinha o que ninguém de nós até agora tem. Ele se tinha a ele próprio. Nós temos coisas, ideias, opiniões, muitas vezes corrompidas pelos nossos gostos e interesses. Eva, a emoção, o sentimento, corrompendo Adão, a razão, a lógica. Nós fazemos isso muito. E nós estávamos e ainda estamos um pouco longe de poder conseguir isso, mas o importante é que já temos a luz do Espiritismo para começar a trabalhar na construção desse ideal.
Uma vivência de tal natureza impõe um grande esforço, já que larga a porta que conduz à perdição. Por quê? Porque reencarnados, nos divorciamos da nossa consciência em expansão com respeito às realidades eternas e voltamos a adorar o Deus da matéria, das sensações. Então, qual é o passo imediato? Esforçar-se retamente. Esforço é a moeda evolutiva. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem, especialmente quando o nosso esforço pretende forjar hábitos em nós que vão na contramão da ilusão dos que estão hipnotizados pela matéria. Porque eles não vão reforçar esse ideal em nós, porque o Deus dele é outro. O Deus dele é a matéria. O Deus dele são as sensações. O Deus dele são os lucros. Mesmo que para isso eles vão ensujar a parte mais valiosa e mais sagrada que eles têm, que é a própria alma. Então, esse aqui é um trabalho solitário. No mundo de expiações e de provas, é um trabalho solitário. Em Júpiter, provavelmente que é um trabalho comunitário e não vamos ter muito trabalho. Porque todo mundo está seguindo o mesmo paradigma. Mas aqui na matéria, entendamos que ninguém vai bater palmas para nós, não vamos receber condecorações, ninguém vai achar que nós somos fantásticos, nem vamos inspirar muitas pessoas. Alguma que outra, se Deus quiser, sim. A grande maioria, não. Porque eles estão andando na contramão dos seus próprios interesses eternos. Eles têm vendido a alma à matéria. E Jesus foi claro, preclaro, quando falou: ninguém pode servir 2 mestres, porque eles nos levam, eles nos fazem transitar por caminhos divergentes. Então a escolha se torna necessária, porque não dá para conciliar 2 caminhos divergentes. Mas essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática. Ou seja, eu vou continuar com as minhas práticas espíritas se eu quiser. Mas se eu não quiser, por isso que não se pode forçar a ninguém a fazer nada. Tirar uma pessoa de uma igreja e trazer para a casa espírita. Porque está internamente muito longe de poder se conectar com certas propostas. Então seria uma violência que não faz o mais mínimo sentido. Deixa ele onde eles estão, que Deus encontra o caminho para o coração de todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Mas esta é a tua hora. Se você já entrou no Espiritismo, se você já milita, se você tem a honra de ter acesso a uma casa espírita, onde você terá a honra de poder fazer algum trabalhinho, qualquer coisa que seja, varrer o chão, colocar o lixo fora, encher os copinhos d'água. Isso aqui vale mais do que ganhar a loteria nesse planeta, mas quantas pessoas vão concordar com uma coisa dessas? Se estiverem sob o fascínio da matéria, e a grande maioria está, eles achariam aquilo uma loucura. Então, essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática. Por que cada vez que Jesus recebia alguém que tinha problemas e pedia a sua ajuda, ele perguntava: o que queres que eu faça? Essa pergunta que parece até ridícula. Como? Eu sou cego, eu quero ver. Mas Jesus sempre perguntava: por quê?
Porque as únicas coisas que nós vamos concretar é aquilo que nós queremos. Então, saber o que nós queremos é primordial para não enganar a ninguém, incluindo nós. O que eu quero? O que eu realmente quero? Estou num centro espírita, ou numa igreja católica, ou num templo protestante, mas eu estou querendo. O que eu estou querendo? Porque é o que eu quero que realmente vai colapsar aquilo que eu vou concretizar. As pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral, porque cada um que cai atira a sociedade toda para baixo. Afirma-se muito como justificativa para não se esforçar que não se logra manter o nível do ideal necessário. Porque agora eu quero, mas depois eu quero outra coisa. Ou agora eu quero, mas depois eu não quero tanto assim. Ou porque agora eu tento, mas depois eu me esqueci, parei de tentar, me esqueci que eu queria, e aí a coisa degringolou. No entanto, a execução dos hábitos viciosos dá-se mediante esforços que se incorporam ao cotidiano como fenômeno natural. Se eu acabo sendo alcoólatra, eu construí esse meu alcoolismo. E vocês vão dizer, mas Claudinha, como assim? Pois é. Quando eu falei, quer saber, um whisky, sábado à noite com os amigos, com os companheiros, eu vou beber. Aí, quando aquilo já me acostumei, porque o corpo humano se acostuma a tudo, não, mas sábado e domingo. Não, quer saber? Sexta-feira. Sexta-feira e sábado eu bebo whisky. Um whisky sexta-feira, um whisky no sábado. Aí depois vou adicionar o domingo. Aí depois eu vou precisar, porque a segunda-feira é um dia bravo, e ter que desacordar de novo para as dificuldades da natureza dura da vida, num planeta que nem o nosso. O whisky me relaxa. Para fazer história curta, eu vou acabar bebendo um whisky 7 dias por semana. Que vão virar 2, que vão virar 3, que vão virar 4. Eu já conheci pessoas que bebiam uma garrafa de whisky todos os dias. Então, mas eles começaram a beber uma garrafa de whisky, da noite para o dia? Não, porque o corpo deles não teria. Eles foram construindo essa tolerância, essa dependência, tolerância, dependência, tolerância, foram treinando o corpo até eles acabarem consumindo 39, 40, um keg inteiro de cervejas por dia. Uma garrafona assim de vodka todos os dias. Então, isso também foi uma construção que demandou esforço, porque toda construção demanda esforço. Então, por que eu posso fazer isso para as coisas viciosas? Ou seja, para todos os hábitos que me afastam do ideal divino, mas eu não posso fazer o mesmo esforço para tudo aquilo que vai me colocar mais perto do ideal divino. São tramóias nossas para não fazer o esforço. Então, sejamos honestos. Tenhamos a coragem de dizer, eu não faço porque eu não quero. Ok? Não é que eu não faço porque eu não posso. Isso de que eu não faço porque eu não posso, vamos repensar. A libertação deles somente é possível através do investimento de energias que se lhe opõem. Não raro, os indivíduos, em razão do prazer que experimentam na vivência viciosa, sacrificam-se, aplicando todos os valores imagináveis, a fim de continuarem com as sensações a que se escravizam. Quando se lhes propõe, no entanto, a mudança para as emoções duradouras, negam-se ao esforço, por acomodação ao que já fruem, mesmo que lhes seja negativo, problemático, desgastante. Ninguém vive sem esforço. Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, a vida exige o empenho da vontade, a aplicação e direcionamento das energias. Todo mundo entendeu isto?
ou vamos trabalhar a ideia? Os espíritos todos, sem exceção, somos criados simples e ignorantes. Simples porque não temos consciência de si, e ignorantes porque não temos consciência do nosso entorno. Aí começamos a fazer experiências de combinações atômicas moleculares nos minerais. Depois adquirimos sensação nos vegetais. Depois adquirimos intuição nos animais. Mas nenhum desses 3 reinos tem consciência. Então, eu não posso pedir a uma pedra para fazer um esforço, porque não tem consciência de si. Não pode nem entender a natureza do meu pedido, quanto menos atender. A planta, a mesma coisa. O animal, a mesma coisa. Mas o que acontece quando o animal já ingressa um espírito que animou um corpo de um animal, eventualmente ingressa no reino hominal, adquire consciência de si. Pelo seu passo pelos reinos minerais, vegetais e animais, ele traz uma bagagem muito valiosa para continuar com a sua evolução no reino hominal, e são os automatismos biológicos. Nós vemos, por exemplo, numa planta, a circulação da seiva, que no ser humano vai ser a circulação do sangue. Nós vemos, e o animal também, claro, numa planta, a respiração que se dá por meio das folhas, que no animal se dará nos pulmões e nos seres humanos também. Nós vemos no animal aquela proteção, um pouco feroz, mas proteção ao fim, da sua cria, dos seus filhotes, que depois vai ser aquele amor de mãe da humanidade. Mas todas essas coisas são automatismos fisiológicos que o espírito que vai reencarnar na fase humana de humanidade, ou hominal, vai receber de presente. É presente. Agora, o que não é presente é a formação de si mesmo como individualidade. Se vai ser uma individualidade gentil, ou violenta, generosa, ou mão de vaca, amiga, ou inimiga, fiel, ou infiel, companheira, ou traidora. Porque essas são as nossas escolhas. Aí que começa o esforço. Porque escolher implica um esforço. Porque eu preciso fazer uma decisão. Na época do século XIX, o filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia: penso, logo existo. Mas mais tarde vem um outro filósofo chamado Schopenhauer, que modificou isso um pouquinho, mais para o meu gosto e, segundo entendo, mais para o gosto do espiritismo também, mais coerente com o espiritismo. Escolho, logo existo, porque essa é a característica do ser humano. Graças ao desabrochar da consciência, essa individualidade pode fazer uma coisa que os animais não podem fazer, que as plantas não podem fazer e que os minerais não podem fazer: escolher. E as consequências dessa escolha vão produzir 2 resultados. O primeiro, vão revelar a pessoa que está vindo a ser a partir das escolhas que faz. E, por outro lado, isso vai gerar consequências que serão positivas ou negativas a depender da natureza da escolha. E vocês dirão: mas como é que eu vou saber escolher bem? Porque todo ser humano já tem consciência, e a consciência é a lei de Deus, é o chip divino em nós. Antes do livro dos Espíritos,
antes da Revista Espírita, antes do Chico, antes do Divaldo, antes mesmo da Joana, da série psicológica. Nunca não tivemos consciência, coisa que o animal não tem. O animal não sabe a diferença entre o bom e o ruim, entre o lindo e o feio. O animal só sabe que ele tem uma necessidade que tem que satisfazer. Mas nós já precisamos levar em conta aspectos outros, justamente porque estamos equipados com a consciência, já somos individualidades, valha a redundância, individuais, e vamos nos formando no produto que vai resultando, que vai se develando a partir das consciências que nós fazemos no nosso tempo e no nosso espaço. Então, por isso que vou ler aqui de novo para reforçar. Ninguém vive sem esforço. Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, a vida exige o empenho da vontade, a aplicação e direcionamento das energias. Temos os presentes dos fenômenos automáticos evolutivos e agora nós precisamos esculpir a escultura de nós mesmos. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia felicidade real. Não alegria, euforia, frenesi, exaltação, que duram 5 minutos, quanto muito. Felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugidios, que necessitam de repetir-se sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando-a perturbadoramente, porque passamos a ser os escravos dessas coisas. Perdemos autonomia ética, porque agora as nossas sensações viraram vícios e agora nós somos escravos disso, dessa pressão constante. No esforço bem dirigido, as energias se retemperam e as motivações, por serem elevadas, mais atraem a novos tentames, que se sobrepõem aos limites e desgastes dos sofrimentos. A mente, colocada em áreas nobres, anestesia as sensações dos desajustes e das enfermidades, emulando na conquista da harmonia que se alcança mediante esforço retamente aplicado. Das pequenas e constantes tentativas de agir corretamente, se desenvolvem as forças que serão canalizadas para os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. A constante renovação moral. Não, mas eu quero fazer um comentário também. E vocês dirão, ai, poxa, se as outras pessoas pudessem ver, admirar, talvez se inspirariam. Não sejamos ingênuos. Quem ainda escolhe permanecer escravo das sensações não vai se inspirar em nada que não tenha a ver com a natureza da sua escravatura. E isso com relação a eles. E com relação a nós, a beleza de tudo isto é que quanto mais tranquilidade, felicidade real e duradoura, equilíbrio nós construímos internamente, mais espiritualmente independentes nós passamos a ser das opiniões das outras pessoas. Não necessitamos a aprovação de ninguém. Não sentimos a necessidade de sermos admirados, imitados, convidados, aplaudidos, porque para nós isso passa a ser uma coisa tão infantil, sem qualquer arrogância, mas é verdade, uma coisa tão infantil, uma coisa que quase tribal, que não desperta o mais mínimo interesse em nós, quanto menos necessidade. Por quê? Porque passamos a ser mais como Jesus. Os judeus tinham coisas, posições no sinédrio, vacas, ovelhas, peixes, embarcações.
E estavam sempre mal com eles próprios e com os seus irmãos. Jesus não tinha nada disso e curtia uma felicidade crística dentro dele que ninguém aí podia sequer suspeitar. Quem que estava melhor? E quando Jesus, preocupado para ser reconhecido, admirado, aplaudido, convidado, porque quando você se abastece internamente, você vira autônomo, você não precisa de ninguém. Você procura a outras pessoas para ajudar, para colaborar, para fecundar, para contribuir, para enxugar lágrima, para propor uma orientação, para oferecer o seu ombro para que a criatura possa chorar, oferecer o seu ouvido para que a pessoa possa desabafar e escutar as próprias contradições no curso do desabafo, para que, se Deus quiser, volte para casa dizendo: não, mas eu mesma escutei me falar coisa que não dá pé com bola, eu preciso revisitar essa ideia, preciso reconsiderar esses meus objetivos. E aí, então, você dê um presente de eternidade para alguém. Mas só para isso você precisa dos outros. Porque você se tem você. Você está amarrada a Jesus, que está amarrado a Deus. Você vai precisar do quê? De quem? Hoje eu parei mesmo. Sim. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço que leva ao êxito. Ou seja, nós precisamos substituir comportamentos que nos afastam de Deus por comportamentos que nos colocam, nos levam para mais perto dele. De natureza íntima, decorrem do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a envidar a capacidade de ação sem que o tentame malogra. Sem o que o tentame malogra. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. Porque o pensamento é forma geradora, fonte, geradora e dínamo condutor da vida, com V maiúscula, para a vida, com V minúscula, ou seja, a existência física. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione, porque o nosso pensamento é igual ao nosso braço e à nossa mão. Você quer pegar uma laranja, o que você faz? Você movimenta o braço e a mão na direção da laranja. Mas se você quer pegar uma jeringa com heroína, uma seringa, né? Uma seringa cheia de heroína, aí você vai movimentar o braço e a mão. O braço e a mão é o pensamento. Então, quando vierem até nós pensamentos que estão todos, não sem exceção, quem não admite isso está em negação. Porque imagina se isso fosse o caso, nós precisaríamos de tantos evangelhos e de tantas verdades divinas quantas individualidades existem no universo. Mas os espíritos muito avançados nos revelam que o evangelho de Deus, o evangelho, as normas, os princípios morais contidos no evangelho, segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não se preocupa com os detalhes de se Deus subia ou descia quando falou isto, esse princípio ou aquele princípio. Se era segunda-feira ou era sexta, se era de manhã ou se era de tarde. Porque isso foi o que criou tantos problemas com as demais igrejas que até hoje ninguém fala com ninguém.
o Evangelho segundo o Espiritismo só contém os princípios, o fermento, as normas morais. E essas normas morais são o passaporte que abre as portas de todos os planetas, de todas as constelações, de todas as galáxias do universo. Então, todos passamos pelas mesmas experiências. É questão de ser humildade, de engolir uma balinha de humildade e dizer, mas é mesmo isso que eu faço. Mas é assim mesmo que eu estrago a minha própria vida. Mas é isso mesmo que eu estou querendo quando eu sei que não devia querer mais. Ok? Porque sem sinceridade, que é uma sucursal da humildade, nós não vamos resolver coisa nenhuma, nem se fala em substituir uma coisa negativa e prejudicial por uma coisa positiva e benéfica. Então, vamos deixar por aqui e vou pedir, como sempre, alguém fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Eu posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, após um tempo de recesso, podemos agradecer a vinda do nosso amado Mestre, há 2025 anos atrás, na noite de Natal, e por um novo ano que acaba de iniciar. Festejamos agradecendo tudo de bom e desafiador que tivemos, e pedimos que tenhamos mais entendimento e luz nesse novo ciclo. Temos consciência de que muitos ainda se afinam com as desgraças e com as guerras para impor o poder, que sabemos são por razões infundadas. Com a leitura desse livro, no atual capítulo, ficou bem claro que precisamos operar e atuar corretamente, não importando os julgamentos alheios. Pedimos, Pai, que sigamos firmes nos nossos propósitos, com a sua proteção. Que sigamos amando o nosso próximo e ajudando dentro do que for possível. Que sigamos buscando aprendizados que nos façam crescer. Que assim seja. Que assim seja. Bom estar de volta. Feliz ano novo para todos. É bom demais, né? Feliz ano novo para todos. Beijo grande. Boa noite.